Prisão civil por débito alimentar de devedor dependente químico. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe. Por favor, não caia. Não pule as propagandas e não caia na pegadinha, não caia no erro estratégico frequentemente identificado em ações de família. Muito bem, o que acontece? Quando se ajuiza uma ação judicial ou quando se contesta uma ação judicial, é interessante que haja coerência interna. E muitas vezes eu vejo pessoas pretendendo uma coisa e o contrário desta coisa ao mesmo tempo. Pessoas sustentando, vamos imaginar da ótica do autor da ação de alimentos. A pessoa ajuiza uma ação de alimentos e sustenta que o réu daquela ação é dependente químico e elenca uma série de defeitos pessoais, incluindo a dependência química, sem levar em conta, sem se lembrar que dependência química é uma doença como qualquer outra. E aí a pessoa pede uma pensão alimentícia, diz que as despesas do filho são tais, tais e tais, muitas vezes despesas superfaturadas, isso é muito comum, e diz que o réu tem capacidade de pagar aquele valor que está sendo cobrado, mas inclui a informação de que ele é dependente químico. A dependência química, por ser uma doença, é um fundamento, é um argumento que o réu poderá utilizar para, pagar uma pensão alimentícia menor do que ele pagaria caso não fosse dependente químico. E 2, justificar o não pagamento da pensão alimentícia numa situação de execução de alimentos. Existem algumas decisões do STJ reconhecendo como justo motivo para, não para quitar a dívida, mas para afastar a prisão civil quando o devedor dos alimentos tem alguma doença grave, alguma doença psiquiátrica, e a dependência química é uma delas. E eu também vejo como erro estratégico muito comum de alguns colegas advogados, que ao contestar a ação, gasta uma pesada energia contrapondo, refutando qualquer alegação formulada pela parte contrária, formulada pela parte autora, e negando a doença de dependência química que foi trazida ao processo pela própria autora, pela própria parte autora. E aí o advogado do réu junta documentos, longa argumentação, traz testemunhas para dizer que o seu cliente não é dependente químico. Quando estamos falando de pensão alimentícia e de arbitramento de pensão alimentícia e execução de pensão alimentícia, a dependência química é um argumento que favorece o réu. Ela, por óbvio, atrapalha numa discussão de guarda e convivência. Isso é outra coisa. Mas falando em prisão civil, falando em fixação de alimentos, a alegação, a acusação de que o réu é dependente químico favorece o réu. E, de quebra, em havendo o diagnóstico, digamos que haja efetivamente o diagnóstico desta dependência química, uma decisão da vara de família em prejuízo do réu por conta da dependência química ou de alguma outra doença psiquiátrica, poderá ser usado como um argumento a mais em eventual ação previdenciária em que se busque benefício por incapacidade ou benefício assistencial, BPC-LOAS. Colegas advogados da área de família, fiquem atentos para isso. Eu já me deparei com relatos e já fui procurado por colegas me trazendo material nesse sentido, em que, aos meus modestos olhos, parece haver uma tendência à incoerência. Se você for colega, por favor, deixe seu comentário e me diga se concorda, se discorda do que eu estou aqui falando, se tem algo a acrescentar. Esse espaço aqui é para o debate, para a reflexão e para o aprendizado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.